Estamos no ar! GP da Espanha em foco no nosso Direto do Paddock, que é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Tudo sobre o GP da Espanha que temos neste fim de semana. Asas novas. Será que vai dar asas a algumas outras equipes? É o que veremos. Não, já está dando risada, Guilherme Longo, porque teremos muitas novidades aqui também. Guerra de palavras, a continuidade delas depois do GP de Mônaco e muito mais. Gui, você já está querendo, eu sei que você está querendo já falar, está querendo adentrar aqui aos assuntos, mas vamos pela ordem, como diria aquele velho juiz. Lando Norris, vice-líder do campeonato, ele meio que nega que a McLaren é a grande favorita ao campeonato, sobre essa questão das asas, o que o nosso glorioso inglês, que tão contestado aqui foi nos últimos dias ou nas últimas semanas, falou antes do fim de semana, neste dia de mídia da Fórmula 1. Seja bem-vindo. É isso aí, inspiradíssimo Eric Gabriel, mas salve para todo mundo aí que está acompanhando. Isso porque eu tô com sono, hein? Exato. Imagina se não tivesse. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso Direto do Paddock. O Norris hoje na coletiva falou muito sobre muitos tópicos, inclusive. Falando aí sobre a situação do campeonato, né? Vamos trazendo por partes. Sim. Começando o que ele disse sobre a situação do Mundial. Ele falou o seguinte, matematicamente, provavelmente o grid inteiro pode vencer o campeonato neste momento. Ok, a matemática permite, mas não significa que tem chance. Dá o carro da McLaren para outros pilotos, para outras equipes, e aí a gente... matematicamente, querendo ou não, Gabriel e Hulk ainda podem ser campeões. Sim, Isso vai acontecer. É só dar Sauber para ele e pro Piastri. Então, se você acha que depende só de mim e de Piastri, então eu acho que você é um pouco bobo. Tudo bem. Acho que há muitas oportunidades. Eu sou não por esses motivos, mas tudo bem. Max ainda pode vencer. Acho que a Ferrari, espero que eles melhorem ao longo do ano, mas estamos correndo com o Max todo fim de semana. Ele já subiu ao pódio várias vezes, venceu corridas, nos superou em Imola de forma justa e honesta, pois foi mais rápido. Então, isso ele não está errado. O Verstappen ainda pode dar o pulo do gato. Sim. O Verstappen pode aproveitar muito bem os enroscos da McLaren, um tirando ponto do outro e ele se aproveitando nas beiradas. Vence uma corrida aqui, uma corrida ali. Pode acontecer. Já vimos isso. A MotoGP ano passado, Jorge Martin campeão com 3 vitórias em GPs contra 11 do Pecco Bagnaia. Por quê? Pela consistência. Então, de fato, isso ainda pode acontecer. Sobre a situação das asas dianteiras, a famosa, temida diretiva técnica, que deixa de ser um fantasma a partir desse fim de semana para ser uma realidade depois de 6 meses de sessão de saco. Ele falou o seguinte, né? Tem muita preocupação se talvez a McLaren não seria a equipe mais afetada por isso. E algumas imagens já mostram que a asa dianteira é um pouco diferente da que a gente teve até o fim de semana passado em Mônaco. Mas ele falou o seguinte, há pequenos ajustes aqui e ali, mas nada que mude a forma como temos que fazer as coisas. Foi o que ele se limitou a dizer. Talvez uma resposta já instruída ali pela assessoria. Fala isso, não fala mais do que isso para não causar problemas. Agora, a questão do favoritismo, né, Gui? Eu acho que é um mecanismo, o favoritismo que ele chamou todo mundo de bobo, eu até brinquei aqui falando, agora estou falando sério. Talvez eu acho que até seja um mecanismo de transferir responsabilidades, como acontece muito no futebol isso, né? Um time é amplamente favorito ao outro, mas aí chega e fala, não, o favorito é o outro. Meio que não, eu não sou favorito. Né? É meio que, talvez o Norris veja isso como até uma maneira de ir mais leve para a pista, né? Mas assim, é matemático o negócio, é só ver a classificação do campeonato de construtores e ver o banho que a McLaren está dando sobre as outras equipes, e aí realmente o que a equipe britânica está a perigo é justamente no campeonato de pilotos, porque simplesmente Max Verstappen consegue ainda tirar leite de pedra desse carro da Red Bull, né? Por isso que quando ele fala que todo mundo tem chance, é um exagero. Mas a parte do Verstappen é real. Sim. Pode muito bem acontecer ainda do Verstappen dar o pulo do gato esse ano. Vai depender da melhora da Red Bull e também, talvez, né, de algum ponto de queda da McLaren, e muita gente aposta, muita gente não, mas algumas pessoas apostam que com essa diretiva técnica, a McLaren deixa de ter um pouquinho desse domínio que ela vem demonstrando agora em 2025. O domínio por si só já é uma coisa questionável quando a gente para ver que quem tem mais pole esse ano é o Verstappen. Também. 50% das corridas foi ele. Exatamente. Agora resta ver como é que vai ser, porque a gente veio
de uma etapa anterior em Imola, em que Max Verstappen e a Red Bull conseguiram ali ter um domínio interessante, né? Não foram, enquanto a gente imaginava que seria ali atacados, pressionados, né? Ou até superados pela McLaren, isso não aconteceu. A gente já sabia desde aquela época também que Mônaco seria algo completamente fora de qualquer lógica possível dentro do campeonato, e agora a gente volta a uma pista em que era usada justamente como pré-temporada até recentemente, né? Porque justamente é uma pista em que traz mais lógica, é a que mais traz lógica dentro do campeonato da Fórmula 1. Pode falar, Só Gui. corrigir uma informação, eu tinha falado que o Verstappen tinha 4, na verdade tá 3-3-2, né? Ele tem 3 poles, o Piastri tem 3 e o Isso. Norris tem 2, mas de qualquer jeito. O Verstappen tá ali, ele tem mais pole que o Norris. Exatamente. Tem mais um trecho aqui das declarações dele que ele fala sobre, faz Norris. um balanço da temporada Sim. dele mesmo. Mônaco é a primeira vez que ele vence uma corrida principal desde a abertura do campeonato na Austrália, né? Então, corrida 1, corrida 8, tem um espaço grande aí no meio. Ele falou o seguinte, ó: acho que deixei claro onde estão minhas dificuldades. As coisas que achei um pouco mais difíceis, especialmente neste ano, em comparação com as anteriores. Mas, resumindo, foram os meus sábados que tiveram altos e baixos. Nos domingos, provavelmente 95% das provas me deixaram bem satisfeito. Ainda há algumas corridas que não foram tão boas assim. Se eu olhar para Miami e pudesse fazer as coisas, faria algumas diferente. E nos domingos tenho ficado muito feliz esse ano. Quase não precisei conversar com a equipe. Aos domingos, estou sempre muito confiante para os GPs e tenho estado durante a temporada. E de fato quando a gente olha, os problemas do Norris esse ano estão nos sábados. É um P6 no Bahrein, é a batida na Austrália e por aí. Na Austrália não, desculpa, em Jeddah e por aí vai. Mas aí também isso mostra que ele tem o melhor carro, porque se ele, na corrida que é onde o bicho pega, na corrida em que se dão os pontos, ele pouco conversa com a equipe, é sinal que as coisas estão indo muito bem. Foi o dia de mídia nessa quinta-feira também para os pilotos da Red Bull, especialmente Max Verstappen, né? E obviamente o assunto das asas flexíveis, dessas flex wings, também surgiu ali no bolinho ali de jornalistas com o atual campeão da categoria. E pelo jeito ele não está muito otimista em relação, ou otimista no bom sentido, agora tem uma chance no campeonato. Não foi isso que ele disse, né, Guilherme? O Verstappen deu uma minimizada aí no impacto que essa diretiva técnica deve ter na ordem de força do grid. Ele foi questionado se a diretiva teria alguma mudança para a Red Bull. E ele falou o seguinte, não para nós. Posso dizer isso com muita confiança. Acho que essas asas nunca nos deram um ganho massivo de performance. Não sei se erramos ou se não extraímos o máximo disso. Então eu tava falando que tinha, só não tava tirando tudo. Mas mesmo para as outras equipes, tenho certeza que tudo é bem maleável. Se você tem um bom carro, você tem um bom carro. A asa dianteira vai acabar flexionando um pouco menos. Para ser bem honesto, eu tô com o Verstappen nessa. Eu já tô com essa impressão há algum tempo. Essa diretiva técnica não tem muita cara de que vai mudar massivamente a ordem das coisas. Tirar uma vantagem da McLaren que ela deixa de ser o melhor carro. Não sei, não consigo ver isso, não acho que vai ter esse impacto. Eu acho que só demoraram muito e aí foi se criando um burburinho. Só que como tem muito tempo entre uma coisa e outra, e querendo ou não, as equipes já foram adiantando os pacotes de atualização, eu acho que já minimizaram muito isso. E eu acho que até estranhei na época, né? Porque contra as questões das asas traseiras foi meio que imediato e as asas dianteiras... Foi na Austrália com tolerância de 2 corridas. Exatamente. Então aí as asas dianteiras, né? Meio que na época se criou essa... por que só na Espanha? Por que só na Espanha? Tudo bem, todo mundo teve tempo para fazer algo ali internamente. Então talvez ela chega agora sem o impacto que se caso fosse tomada uma medida ali para acontecer amanhã. Não foi amanhã, foi depois de amanhã. Então todo mundo acabou se preparando. E olha só, tem um recado muito importante para você. Você já deve ter visto que tem muita gente aí, uma galera comprando Bitcoin. A Mint, que é do BTG Pactual, deixa tudo mais simples e seguro. Baixe já o aplicativo que está aqui, inclusive, na sua tela e também na descrição deste vídeo, né, e dê uma olhada. Você baixa, o aplicativo é gratuito, né, e você vai perceber que investir em cripto pode ser fácil e também lucrativo. Eu tenho o meu aqui,
já consultei antes de entrar aqui na gravação, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. E você que fizer o mesmo, depois, ó, nas redes sociais aqui, dê o seu veredicto. Olha só, quinta-feira, como eu costumo dizer, é o dia de mídia, como se diz, né? É o dia de mídia da Fórmula 1 e também alguns assuntos que ficaram pendentes no fim de semana anterior são resolvidos ali, ou pelo menos colocados ali, são expostos, né? E parece que teve um DR ali, uma DR entre Gabriel Bortoleto e Andrea Antonelli depois daquilo que aconteceu lá em Mônaco, não é mesmo, Gui? Tivemos ali algumas declarações dos dois pilotos ainda no GP, né? O Bortoleto falando no rádio, na próxima eu vou enfiar ele no muro. A gente te pega na saída. Depois do sinal. O Antonelli também falou algumas coisinhas, mas agora nessa quinta-feira o Gabriel falou que tá tudo ok entre eles, os dois que já se conheciam de algum tempo, bateram roda no passado na Fórmula 2. O Gabriel falou o seguinte, nós conversamos. Não foi a corrida mais fácil na primeira volta que aconteceu e depois durante a corrida. Mas sim conversamos depois da corrida. Está tudo bem entre nós. Acho que temos um respeito um pelo outro desde a época do kart. Não é a primeira vez que nos tocamos, mas agora na Fórmula 1 tudo é transmitido. Meu amigo. Então, mas foi bom. E ele falou também que, apesar dessa conversa, deles terem resolvido a DR, não muda a opinião sobre o que aconteceu em Mônaco. Falou, uma das coisas que eu disse em Mônaco, eu ainda acho que foi uma manobra otimista. Obviamente ele não me tocou, mas para mim é muito claro. Vi algumas análises também tentando entender e há coisas que posso levar para o meu lado também. Talvez eu pudesse ter bloqueado um pouco mais o mergulho dele. De fato, para mim essa é a análise. O Gabriel deixou a porta aberta um pouquinho demais para o Kimi, permitindo dive bomb ali, aí acaba se assustando e batendo. E o próprio Antonelli também falou sobre isso, né? Ele falou, nós dois estávamos dando o melhor de nós e, claro, fui ultrapassado. Então vi a porta aberta e corri para a manobra. E é Mônaco, é super fácil de bater. Claro, não queria vê-lo no muro, não era minha intenção. Mesmo que eu não tenha tocado nele, tentei deixar o máximo de espaço possível. Mas, claro, pode ser questão de uma fração de segundo. Minha intenção era apenas ultrapassá-lo e não vê-lo no muro. Mas, enfim, conversamos depois, foi a emoção do momento. Falou, né? E foi igual em Miami. Exatamente. Então, a gente pode dizer aqui que a paz está selada, né? Pero no mútil. Não, tudo bem, tá tudo certo entre os dois, mas eu continuo com a minha opinião. Mas fica o recado. Parem de xingar os pilotos nas redes sociais, pelo amor de Deus. E isso na Argentina tá dando problema, hein? Mas tá tudo certo, né? Eu acho que pelo menos os dois ali já se resolveram, cada um mantém a sua opinião e seguimos em frente. O Bortoleto falou que alguma coisa sobre a questão das atualizações da Sauber nesse fim de semana, não é mesmo? Tá fazendo mistério com essa atualização. Ele falou e mesmo assim não disse o que a Sauber vai ter esse fim de semana. Tá todo mundo na curiosidade, querendo saber o que vai mudar. É o assoalho? É o side pod? É carenagem? É asa dianteira? É asa traseira? Tá uma dúvida enorme. E ele falou muito sobre isso hoje na coletiva e mesmo assim não explicou o que é. Ele falou o seguinte: acho que um divisor de águas é algo muito grande para a Fórmula 1, porque perguntaram se poderia ser uma mudança massiva. Sim. Uma atualização normalmente não traz muito, mas definitivamente esperamos que possa ser um passo à frente em relação a onde estamos hoje. Mas precisamos ver na pista, entender se funciona ou não. Esperamos que seja melhor. É importante manter esse pé no chão, né? Porque a gente já viu, inclusive, atualizações terem o efeito oposto. Mandar o carro mais para trás ainda. Mas tem um ponto da declaração dele que eu acho curioso, que ele falou o seguinte: eu prefiro, pessoalmente, ter um carro que seja difícil de guiar, mas que me permita extrair mais dele. É interessante ver já pode ir para Red Bull, então. É isso aí, pode pegar o carro do Tsunoda. É um carro que é difícil de guiar, mas que eu consigo extrair mais performance dele. No geral, a expectativa que fica pra gente é que venha pelo menos uma melhora, que a Sauber consiga, não vou falar que vai jogar lá na disputa por pontos, mas quem sabe uma corrida ou outra não brigar por um Q3, por exemplo. Quem sabe aí um Q3 seria muito... Dependendo da corrida, não tá nem longe disso, né? Você pega o Hulk semana passada em Mônaco, P13, o Gabriel também já tem um P13. Não tá tão longe assim de chegar no Q3. Não, tomara, né? Eu acho que melhorar um pouquinho já dá... do jeito que é tão equilibrado essa parte de baixo aí do grid, seria muito interessante. Daqui a pouquinho, você que está em dúvidas aí como acompanhar o GP da Espanha, já a programação aqui do fim de semana lá em Barcelona. Antes, vale lembrar, né? Mais uma vez aqui eu dou o recado
sobre a Mint, invista em criptomoedas, consulte a Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Já sabe, né? Temos aqui o QR Code e também o link na descrição. Por falar em paz, senhor Guilherme Longo, está tudo muito na paz hoje, sem briga, é tudo paz, amor, amizade. É chato isso. Não, é chato? Eu quero treta. Eu quero a paz no mundo, né? Não sou a Miss Universo, mas eu quero world peace. É o yin e o yang do motorsport. É. Outro que esclareceu aí todas as questões aí envolvendo o fim de semana de Mônaco, né? Quase que literalmente uma DR no rádio, foi Lewis Hamilton com o nosso glorioso Ricardo Adame, não é mesmo? Essa aí foi uma DR mesmo, né? Você está chateado comigo? Foi um negócio assim, realmente aquela reta final da briga do casal e chamou muita atenção e levantou novamente essa questão de talvez o Hamilton estar se sentindo incomodado na Ferrari pela forma como a Ferrari faz as coisas, só que ele veio nessa quinta-feira também tentar esclarecer um pouco a situação dele com o engenheiro. Ele falou, nosso relacionamento é ótimo, não temos problemas. Estamos constantemente aprendendo mais e mais sobre um ao outro. Estamos constantemente adaptando a forma como nós dois gostamos de trabalhar. Ele trabalhou com vários pilotos antes. Não temos nenhum tipo de problema. E é verdade, a Adame trabalhou antes com o Vettel e com o Sainz na Ferrari. Então o Hamilton já não é o primeiro. Falou que também essas questões que foram ouvidas durante a transmissão são normais entre um engenheiro e um piloto, e que qualquer interpretação disso é apenas barulho de fundo. Falou, há muita especulação, mas a maioria é merda. Ô louco. É o que ele disse. No fim das contas, temos uma ótima relação, tem sido incrível trabalhar com ele. Ele é um ótimo cara, muito trabalhador, ambos somos. E nem sempre acertamos tudo nos finais de semana. Temos discordâncias, assim como todos os relacionamentos, mas trabalhamos para superá-los. Estamos nisso juntos, queremos vencer um campeonato juntos, estamos trabalhando juntos para levantar a equipe. Tudo isso é apenas barulho e não presto atenção no que estão falando. Uau, mas foi a utilização aí de um semi-palavrão aí, né? Foi... No inglês ele conseguiu evitar a multa do Sulayen. Tem isso também, exatamente. O BS, né? Exatamente. Bullshit. Que não sei se é considerado palavrão, enfim, já falei aqui. Então, mas é interessante, né? Porque esse relacionamento do Hamilton com o seu engenheiro, e não só o engenheiro, mas assim, toda a participação dele em rádio é bem interessante no sentido de que me parece algo que ele tinha, né, uma tranquilidade na Mercedes, e agora na Ferrari, como a gente já imaginava isso também, porque o Sainz também tinha suas DRs ali em plena corrida. Né, mas o Sainz ensinava o Adame o que estava acontecendo na corrida. É quase água e óleo, né? Não se misturam. Eu não lembro se eu comentei isso no podcast terça-feira ou no reta final segunda-feira, que as histórias que circulam sobre o Adame não são necessariamente boas. Na época do Sainz, que ele começava a ficar pé da vida, que as coisas davam errado e simplesmente parava de responder. Eu não sei, eu tenho a impressão de que em algum momento, apesar das declarações do Hamilton, ele vai virar pro Vasser e falar, tá dando não, pode trazer outro. Exatamente. Agora, falando sobre a não paz... Aí, cheguei na minha Chegou parte. na parte. Parece que um piloto da MotoGP, isso virou notícia hoje também, mesmo não sendo do GP da Espanha de Fórmula 1, que é o Jorge Martín, falando que vai embora. A gente estava nessa expectativa, vamos lembrar, fazer a linha do tempo da história. 2 semanas atrás, a equipe do Motorsport.com da Espanha revelou com exclusividade que o Martin estava tentando quebrar o contrato com a Aprilia, um contrato de 2 anos para sair no final de 2025. A Aprilia se manifestou, falou que não tem isso, que não vai deixar, que o Jorge vai cumprir o contrato até o fim, não sei o quê. E aí, no fim de semana agora, em Silverstone, a gente teve vários momentos emblemáticos. Primeiro, Alex Espargaró, que é o melhor amigo do Martin dentro do paddock, falou o seguinte: o Jorge ainda vai se manifestar e vocês vão entender o lado dele. Só que o que aconteceu no último domingo em Silverstone? A Aprilia vai e vence, para pesadelo do Martin, porque a alegação dele era a falta de competitividade da moto. E agora, nessa quinta-feira, ele finalmente quebra o silêncio e fala um pouquinho sobre o que está acontecendo. Ele falou, em nenhum momento violei o contrato. Quando assinamos, concordei com a Aprilia que se certas condições não fossem atendidas, eu me reservaria o direito de decidir meu futuro
para 2026. Essa foi uma condição essencial para que eu aceitasse a oferta de contrato naquele momento. E ele fala outras coisas, mas eu quero destacar um outro trecho dele. Ele falou o seguinte, ó: eu sempre fui honesto com a Aprilia. Eu valorizo a moto, a equipe e o esforço de todos envolvidos no projeto. Tudo o que peço é que meus desejos e o espírito do que concordamos sejam respeitados. Não há conflito ou culpa. Só quero ser capaz de olhar para frente com clareza depois de passar por momentos muito difíceis e uma lesão grave e continuar dando o meu melhor dentro e fora da pista. Situação complicada. Hoje só dá para ver 2 caminhos possíveis para essa história. Ou o Martin vai dar um jeito de bancar a rescisão do contrato, ele vai ter que pagar uma multa violenta para isso, ou o caso vai ser judicializado. Nas duas ele sai perdendo, de uma forma ou outra. Olha só, interessante esse caso. Na Fórmula 1, eu vou voltar aqui a algum assunto, mas parece que não tem a ver, mas tem a ver, que são questões contratuais e questões envolvendo o atual campeão, que é justamente a cláusula do Verstappen, né? Eu achei que você ia falar, inclusive, da saída do Hamilton da Ferrari. Não, mas... Da Mercedes, né? Exatamente. Tem uma questão que eu até estava deixando passar aqui para a gente também comentar, inclusive no motorsport.com você pode ler, onde? Nessa aqui, né, Jeff? É isso aí, no motorsport.com você tem que o Max Verstappen, né, todo mundo fala, tem a questão do contrato até 2028, mas para efetivamente chegar a 2028... existem cláusulas. Sim, Verstappen precisa passar por cláusulas de competitividade, né? E só explica pra gente, Gui, sobre essa questão também, né, da renovação automática que vai levá-lo até 2028. Querendo ou não, todo contrato existe alguma forma de ser quebrada. A do Verstappen fala muito de 2028, mas na verdade é uma aprovação que ele vai passar ano a ano. A questão é, qual é a cláusula que permitiria a saída do Verstappen? Ele precisaria ficar na 4ª posição para baixo do Mundial de Pilotos na chegada da metade da temporada. Só que, no momento, ele está quase cumprindo o necessário para isso. A gente vai entrar na 9ª etapa, só que ele tem uma vantagem muito grande para o Leclerc nesse momento, que é a meta. Então... ao que tudo indica, ele não vai poder invocar a cláusula de saída. Exatamente. Ou seja, em teoria, a Red Bull está cumprindo a parte dela do contrato. Mas aí imagina o Verstappen, poxa vida, não fui bem agora eu posso ir embora, tchau. Opa, bati. Não é da Red Bull que, é uma cláusula que em tese quem poderia invocar é a equipe, não o piloto. Por isso que é meio confuso. Ele seria demitido. Isso. Porque, ela não vai demitir o Verstappen porque o contrato é dela. Mas é curioso isso, porque o Verstappen, se na eventualidade dele querer sair da Red Bull, ao ir bem no campeonato, ele está jogando contra si próprio. Ele fica preso, ele fica cada vez mais preso. Ele se prende no contrato que ele mesmo assinou. 2028, exatamente. Mas é isso, né? Porque a especulação, os rumores sobre uma saída dele para a Aston Martin é crescente, e até por conta da situação da Red Bull, por isso tem essa questão contratual que, inclusive, como eu disse, no motorsport.com.br você consegue ver ali todo o cenário ali muito bem explicadinho. Mas tá vendo? A minha teoria bate. Eu falo que o Verstappen não sai da Red Bull esse ano. Eu também acho que não. Tô cada vez mais... Até por uma questão de comprometimento, palavra... A equipe que, querendo ou não, deu os 4 títulos a ele. Então, tem que acontecer muita coisa errada ali para ele simplesmente chutar o pau da barraca. Como eu prometi, Guilherme Longo, teremos GP da Espanha de Fórmula 1 com horários tradicionais, creio eu, né? Mas também é um fim de semana que teremos Fórmula 2 e Fórmula 3 também na mesma pista lá de Barcelona, não é mesmo? É isso aí, vamos ter o Rafa Câmara voltando aí depois de um fim de semana complicado em Mônaco, com um abandono. Vai dar tudo certo. E um 7º lugar, ainda é o líder, importante destacar isso, mas já com uma diferença bem menor do que a que ele tinha antes. Deixa eu pegar aqui a tabela certinho. O Rafa, nesse momento, tem 77 pontos contra 64 do Team Tremnitz, que volta à vice-liderança, então 13 pontos de vantagem pro brasileiro que é membro da academia da Ferrari, aproveitando aí que os outros pilotos ali tiveram fim de semana mais embolados. O Nikola Tsolov não pontua numa corrida, o Stromstead zera esse fim de semana e por aí vai, mas o Tremnitz teve uma etapa sólida, 2 quintos lugares e com isso
voltou a se aproximar do brasileiro. Fórmula 3, que esse fim de semana entra na metade da temporada. É a quinta de 10 etapas. Caramba, bacana. Agora, os horários também... Tá aqui comigo. Então vamos matar os horários. Também tem Fórmula 2. Isso. Que nós brasileiros, meio que estamos colocando um pouquinho. A gente pode dormir esse horário. Pode dormir esse horário, beleza. Vamos lá, Fórmula 1. Sexta-feira, TL1, 8h30 da manhã, TL2, meio-dia. Terminando o TL2, estaremos aqui com sexta livre. No sábado, TL3, 7h30 da manhã, classificação às 11h, terminando o Quali, Q4, ao vivo aqui. E no domingo, o GP da Espanha, nona etapa da temporada 2025. Entramos no segundo terço do campeonato. Uau! Largada 10 horas da manhã. Quando chega a metade, eu tô no segundo terço ainda. 10 horas da manhã largada e terminando, estaremos aqui mais uma vez com o pódio. Fórmula 3, sessões de mais relevância. Quali, sexta-feira, 10 da manhã. Corrida sprint, sábado, 5 horas da manhã. E a corrida principal no domingo, 3h30 da manhã. Eita! 3h30 da madrugada. E aí, já foi a Fórmula 2? Desculpa. Fórmula 2, isso. Classificação, sexta, 10h55. Corrida sprint, sábado, 9h15 da manhã. E corrida principal, domingo, às 5 da manhã. Perfeito. Então, vale a pena você acompanhar. Também teremos um fim de semana que também a gente vai ter TCR South America, dentro aqui do contexto. Indy em Detroit. Indy, Detroit, Indy. Uma semaninha de respiro depois do que é o mês de maio. Mas a NASCAR corre esse fim de semana? Corre todo fim de semana. Então a Indy não pode falar muita Tudo coisa. Bem. Mas aí um outro assunto que a gente aqui... Também teremos Festival das Rodas. Você estarei lá amanhã. Estará lá neste fim de semana. Mitsubishi Cup com cobertura completa também do motorsport.com. Então, você vai me perguntar como eu faço para não perder isso, Eric? É só se inscrever no canal, ative as notificações, acompanhe a gente nas redes sociais também. Acompanhe sempre o motorsport.com no site. Mais algum recado que eu esqueci, Guilherme Longo? Não, é isso aí. Fiquem de olho nas redes sociais, em especial Isa Fernandes vai indo para a Mitsubishi Cup. Meu Deus. Vamos ver o que ela vai aprontar lá em Canitar. Vai aprontar. Tomara que nos represente muito bem, acelere para valer. E é isso aí. E também é sempre bom lembrar que, eu vou falar aqui, Bitcoin ou criptomoedas, Mint, MYNT. Aproveite mais uma vez essa chance. Olha só, tá aqui o QR Code aqui na sua tela e também o link na descrição. Como o Guilherme nos falou, nesta sexta-feira já começamos com com a nossa programação aqui pós-sessão da Fórmula 1. Teremos o Sexta Livre depois que terminar o segundo treino livre. Tá legal? Um grande abraço a todos. Muito obrigado ao Guilherme, muito obrigado ao Jeff, muito obrigado a você. Até a próxima. Tchau, tchau.